Olá pessoal, tudo bem? Em 1773, Franz Anton Mesmer vai apresentar ao mundo o seu método terapêutico do magnetismo e vai fazer muito sucesso. O Mesmer, ele havia sido formado, antes de formar em medicina, ele era doutor em medicina, ele vai formar em teologia e filosofia. Isso era uma prática muito frequente na época, porque a medicina estava muito entrosada ainda com a filosofia e com a religião. Uma outra característica da medicina da época era que a medicina não era muito superior às demais práticas curativas exercidas alheias à medicina. Os curandeiros, essas práticas eram muito semelhantes. E mais, muitas das práticas dos curandeiros eram superiores, ou pelo menos menos perigosas, do que as práticas realizadas pela medicina oficial da época. Era sangria e vomitório para todo mundo. Tirava sangue das pessoas, obrigava as pessoas a vomitar. Quer dizer, era um tratamento agressivo e perigoso. Muita gente morria desse tratamento da medicina oficial. De modo que se o sujeito estivesse doente e a doença dele lá não fosse uma doença tão grave assim, e uma doença que tivesse um curso favorável, seria mais vantajoso para o sujeito não ir no médico e ir no curandeiro mais próximo, que ele teria uma maior probabilidade de sobreviver. Os hospitais na época não serviam para curar as pessoas. Os hospitais eram os lugares onde as pessoas pobres iam para morrer. As pessoas de recursos eram tratadas em casa, faziam cirurgias em casa. Uma mulher que ia dar à luz, se ela fosse dar à luz no hospital, havia uma probabilidade muito grande dela contrair uma infecção, o filho contrair uma infecção, porque os médicos na época desconheciam que bactérias produziam doenças. Então o sujeito fazia o parto numa mulher, ia fazer o parto na outra, nem a luva ele trocava, nem a roupa suja de sangue ele trocava. E com isso, o médico era um veiculador de doença, ele transmitia doenças para os demais pacientes. Os hospitais eram uma tristeza. Não havia na época, claro, a chamada medicina baseada em evidências. Não havia, as suas curas eram subjetivas. Não havia trabalho científico comprovando a eficácia daquele tratamento. Então, a medicina oficial da época, não dá para nós compararmos essa medicina com a de hoje, que é uma medicina baseada em evidências científicas, não evidências subjetivas, evidências individuais, certo? Bom, o Mesmer, ele vai lançar a sua teoria, não foi do nada, ele vai se basear principalmente no médico suíço que nasceu no final do século XV, que é o Paracelso, que além de médico era astrólogo, alquimista, ocultista, algo, como eu falei, não infrequente na época. Então o Mesmer vai esboçar a sua técnica como? Ele arruma uma bacia de água, coloca ali dentro hastes de ferro e ímãs. O sujeito vai botar a mão naquela água que, segundo ele, estava magnetizada, e o indivíduo, ao ser magnetizado, ele vai ter restaurado a sua saúde. Porque o Mesmer vai fazer a sua tese de doutorado, veja bem, a sua tese de doutorado está calcada em cima da astrologia medieval, né? Então ele acreditava que pela cabeça os seres humanos recebiam os fluxos cósmicos energéticos do universo. E pelos pés o sujeito recebia o magnetismo da Terra.
era necessário haver um bom fluxo dessas energias. Na cabeça dele e na cabeça de alguns médicos e dos pensadores da época, havia um éter primordial, um fluido vital que percorria todo o universo e todos os corpos. E as doenças vão nascer desse mau funcionamento do fluxo. Quando o corpo humano deixa de conduzir esse fluxo energético de uma forma adequada, surge a doença. É muito interessante que em pleno século XXI nós vamos encontrar essa ideia do fluxo. Isso você vai encontrar no Reiki, na acupuntura, você vai encontrar num monte de medicinas alternativas que acreditam ainda nos dias de hoje na existência dessa energia, no fluxo dessa energia e que as doenças vão brotar quando essa energia não estiver fluindo de maneira adequada, houver ali uma obstrução ao fluxo dessa energia. Bom, o sujeito colocava as mãos lá na água magnetizada do Mesmer e as reações eram surpreendentes. Algumas pessoas não sentiam absolutamente nada. Outras tinham contrações em partes do corpo, outras tinham contrações em todo o corpo, o sujeito convulsionava, outros tinham ataque de riso, outras ataque de choro, outras desmaiavam. Quer dizer, as respostas eram extremamente subjetivas. Não adianta, é desnecessário dizer que a ação da água magnetizada do Mesmer vai se dar principalmente naqueles pacientes que hoje nós chamamos de pacientes psicossomáticos, doenças desencadeadas por meio de um psiquismo perturbado, de um psiquismo que se encontrava ali muito fragilizado. Isso está óbvio. Bom, o Mesmer faz o maior sucesso. Começa a vir pessoas de outras cidades, depois de outros países, para fazer o tratamento com o Mesmer. Então, um tremendo sucesso. Mas o Mesmer, 3 anos depois, isso nós vamos ver melhor no vídeo futuro, como é que ele percebeu isso? 3 anos depois, em 1776, ele vai perceber o seguinte: poxa, eu estou equivocado. Não é o ferro, não é o ímã, não é essa água que faz equilibrar o fluxo energético das pessoas. Não é isso. Eu estou equivocado. Esse fluxo, na verdade, sai das nossas mãos. Então ele vai substituir um equívoco por outro equívoco. Né? Por outro equívoco. E o Mesmer vai morrer muitos anos depois. Aí, então, nós vamos chegar lá no outro vídeo, meio pobre, meio abandonado, né? No ostracismo completo. E ele vai morrer atribuindo o seu método, o sucesso do seu método curativo ao magnetismo animal. Então ele passa por um processo que, a princípio, ele acredita que o magnetismo é dado pelo ímã e pelos ferros. Depois ele passa para a ideia de que o magnetismo provém das próprias mãos das pessoas, que ele vai chamar de magnetismo animal, e ele vai morrer acreditando nisso, nesse equívoco. O Mesmer não sabia, mas o que ele chamou de magnetismo animal nada mais é do que hipnose, sugestão e grande criatividade do magnetizado. Nada mais é do que isso. Não existe magnetismo animal. Não existe magnetismo animal. O que há é hipnose, sugestão e imaginação. Mesmo assim, o Mesmer vai cair nas graças dos ocultistas, dos médiums, dos teosofistas, dos esotéricos e dos demais espiritualistas,
do século XIX, do século XX e, pasmem, do século XXI. Mas isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Até lá, pessoal. Tchau!